Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que tem sido um grande sucesso e esse nosso encontro semanal que é maravilhoso para mim, que estou aqui do outro lado do microfone, e vocês que estão aí me ouvindo e me dão a honra de eu entrar na casa de vocês, no coração de vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre 3 assuntos. Um assunto espiritual, é um papo saudável espiritual. Vamos falar um pouco sobre a nova fofoca boa, né? Não é fofoca ruim, da cidade, que é Equilibrium. Nós conseguimos, inclusive, semana passada, salvar vidas, e eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. E também sobre um outro aspecto que vocês já conhecem, a Dental Clínica, que cada dia se fortalece como a referência no Vale e no Rio Grande do Norte. E por que não dizer no Nordeste, já que recebemos pacientes de tudo quanto é lugar, de outros estados, consequentemente, e de outros países também. Mas vamos começar falando um pouco sobre o poder protetor de Deus. Ah, Giovanni, mas a gente sabe que Deus nos protege. É verdade. Mas vocês sabem, eu aprendi um pouco com o passar do tempo, com a idade que nós temos. Às vezes, as coisas elas são só verdade na nossa vida. E as coisas elas são realidade. Aliás, quando o nosso Senhor Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá no original, no grego original, ele fala, eu sou o caminho, a realidade e a vida. Bom, qual a diferença de verdade e realidade? A principal diferença é que verdade é algo subjetivo, fora. E quando ele é bastante objetivo, que está dentro da sua vida, ele se torna realidade. Por exemplo, você sabe, uma vez eu fui comprar um carro para minha empresa. E aí eu pesquisei se aquele carro tinha um poder de revenda interessante, se ele era econômico, se o seguro tinha um valor interessante, se era confortável. E eu fiquei sabendo tudo sobre aquele carro sem nunca ter entrado nele. Eu passei uns 3 meses pesquisando. E aquilo se tornou verdade para mim. Se você falasse sobre aquele carro, eu sabia de qualquer detalhe sobre ele. Até que um dia eu fui até a concessionária, né? E fui até com meu amigo Arildo, que está aqui perto. E a gente foi lá e pegou esse carro para fazer um test drive. Passamos um dia com ele. E aí demos uma volta, fomos no restaurante, e aí aquilo se tornou realidade. Tudo que eu tinha ouvido, a aceleração é assim, a frenagem é assado, aquilo se tornou realidade. Deus, o nosso Criador, muitas vezes, quando nós temos uma idade pequena, nós somos mais jovens, na adolescência principalmente, na infância, nós encaramos Deus de uma forma muito como uma verdade que nos foi colocada. Nossos pais disseram que Deus é alguém que é maravilhoso, que é fantástico. Mas, às vezes, isso não é realidade na nossa vida. Então, quando a gente fala do poder protetor de Deus, muitas vezes a gente esquece disso em realidade. E a gente só pensa em, vou fazer uma viagem, Deus me proteja nessa viagem. Ou então, eu vou fazer uma coisa mais perigosa, eu vou andar em cima da parede de um açude que está vazando por cima, Senhor, me proteja nisso daqui. Mas a gente esquece de ver que esse poder protetor de Deus, ele pode nos fazer, por exemplo, viver mais e viver bem. Eu quero falar um pouco para vocês aqui sobre o versículo 11 de Josué 14. É Caleb falando, e ele diz assim, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar nela. Tem algumas versões que falam sobre tanto para entrar no combate, ir e voltar. Caleb era um senhor, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, ele passou 40 anos até chegar na Terra Prometida. E alguns estudiosos dizem que uma geração de pessoas que só reclamavam tinha que morrer. Então esses 40 anos foi para isso. Mas alguns foram preservados, como por exemplo Caleb, que quando saiu do Egito tinha 45 anos, quando chegou lá na terra de Canaã tinha 85 anos. E ele diz isso daqui. E eu acho mais interessante é que ele era alguém que tinha a mesma vitalidade
de uma pessoa de 40, 45 anos. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, mas têm uma vitalidade como sendo de uma pessoa muito mais jovem. E parece, a sensação que nos passa de verdade, ou melhor, na realidade, é que para que isso aconteça, o Senhor nosso Deus, ele precisa nos proteger. E eles falam uma coisa muito interessante, porque ele se refere a essa questão da vida cotidiana. Esse combate é o combate que você e eu fazemos todos os dias. Imagina que todos os dias, quando nós vamos para o nosso combate diário, combate no nosso trabalho, combate em relação ao cuidado com os filhos, ou com o cônjuge, ou com os pais, quando nós vamos para esse combate, que nós possamos ir e voltar com a mesma energia e com a mesma força. Para que isso aconteça, nós precisamos de verdade desse Deus que nos protege e nos oferece essa força protetora. Caleb, ele demonstrava isso de uma forma muito prática. Quando os israelitas ficaram murmurando, porque na terra de Canaã tinha muitos gigantes, 2,5 metros de altura, e eles estavam com medo. Eles diziam que se sentiam como gafanhotos. Eu me lembro até daquela frase de assim: você é um homem ou um rato? Os israelitas pensavam neles próprios como gafanhotos. E Caleb disse: não tem problema, deixa essa parte aí da fortaleza dos Anaquins, que eram os gigantes, para mim. Eu vou tomar conta deles. E ele tinha 85 anos. Olha que situação interessante. O Caleb, enquanto as pessoas ficavam falando sobre o medo dos Anaquins, ele dizia assim: vamos, subamos a terra, vamos conquistá-la. Aí perguntaram: e esses gigantes? Ele disse: nós vamos comê-los feito pães, né? Até que ponto os problemas são colocados na sua vida e você vê isso como um pão a ser comido para lhe fortalecer? Sabe, hoje na administração se fala muito ser antifrágil, que é um resiliente melhorado, na verdade, né? Até que ponto nós podemos encarar os problemas que surgem para nós como pães a serem comidos? Ou até que ponto nós ficamos olhando para os problemas, os gigantes que aparecem na nossa vida, nos sentindo como gafanhotos? Isso tem que ser muito prático na nossa vida se nós quisermos o poder protetor de Deus. Tem um versículo que está em 2 Timóteo 1,12, diz assim: estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E tem um outro aqui, que eu separei, que é em 1 Pedro 1,5, que ele diz: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, como é que nós podemos ser guardados? Pela fé no nosso Senhor. E essa fé faz com que nós possamos ver esses problemas que estão à nossa frente como aqueles gigantes que vão ser destruídos, não como gigantes que nos destruirão. Nós precisamos ter essa visão. E a única forma de vermos esses gigantes como sendo pães a serem comidos é quando nós confiamos no poder protetor de Deus, quando nós temos fé nesse Senhor. Se isso não acontecer, nós começaremos a raciocinar de uma forma muito prática e nós nos veremos como gafanhotos. O que é que você pensaria se você visse milhares de pessoas com 2,5 metros, 3 metros de altura, cujas espadas precisavam de 2 pessoas para levar, e você entrasse ali para lutar contra aquelas pessoas? Você provavelmente ia pensar: eu vou morrer rapidamente. Era isso que os israelitas estavam pensando. Mas não Caleb. Caleb pensou: eu tenho o poder protetor do Senhor. Eu tenho fé nesse Senhor. É isso que tem me feito ficar com 85 anos com a mesma vitalidade de que eu tinha quando eu tinha 45 anos. Então, se você quer ter essa vitalidade, se você quiser chegar numa idade mais avançada e tendo a mesma vitalidade, ou pelo menos muito boa vitalidade, se você quiser mesmo hoje não esperar por aquilo, você precisa apresentar esse Deus em realidade na sua vida. Não ser só uma coisa teórica, não é só uma coisa de uma religião de fim de semana. Final de semana eu vou para um culto, ou para uma missa, ou para uma reunião e isso resolve minha vida. Não, o Senhor tem desejo que você tenha um contato direto com Ele agora, nesse momento, no seu cérebro, que entra em contato com o teu espírito, e você pode invocar, porque Romanos 10,13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Não é só salvo em relação ao reino milenar que vem, salvo a lago de fogo. Não. É salvo dos nossos problemas, salvo dos gigantes que vão nos acontecer todos os dias.
O tempo todo nós vamos ter gigantes. Me parece que é em Provérbios 6 que ele fala que... não é Provérbios, na verdade é no Novo Testamento, que ele fala sobre viver cada dia seu próprio mal. Isso é Jesus falando. Cada dia vai apresentar gigantes na nossa frente e a gente precisa aprender a derrubá-los, não com a nossa própria força, mas confiando nesse Senhor. Experimenta isso na sua vida, experimenta quando você tiver que derrubar um gigante que está acontecendo na vida do seu filho, na vida da sua esposa ou do seu esposo. Experimenta entrar nessa luta junto com Deus. Você vai perceber que a sua vitalidade aumenta, ela melhora cada vez mais. E como é que você faz isso? Clamando, invocando e sentindo esse Deus como realidade, como a realidade da sua vida. Espero que vocês tenham gostado do aspecto que hoje nós colocamos. Foi baseado numa palestra de um homem grandemente espiritual chamado Watchman Nee. Eu queria falar um pouco agora para vocês sobre 2 outros assuntos. Um é a Dental Clínica, que vocês já conhecem. Nós estamos com as propostas fantásticas em relação a você, por exemplo, que não tem um sorriso ou uma mastigação eficiente. Se você precisa morder bem, se você tem uma prótese e você já não aguenta mais essa prótese, que convenhamos, nós fazemos prótese na Dental Clínica, todos os tipos de próteses, mas as próteses não são as melhores coisas, elas só repõem 25% da força de mastigação. Elas podem até, em algumas situações, eu tenho pacientes, por exemplo, que não tem mais estrutura óssea nenhuma para segurar uma prótese. Aí eles têm que usar adesivos, que coisa mais chata. E aí tem coisas para resolver isso? Tem formas de resolver isso. Os implantes ajudam muito, desde uma situação em que eu coloco somente 2 implantes para ajudar a segurar uma prótese para ela não ficar caindo, até uma situação em que eu coloco mais implantes e faço uma estrutura fixa que vai permitir morder de verdade. Morder rapadura. Outro dia desse eu fiz um story para o Instagram, onde eu pegava um morango do amor, né? E eu dizia, se você tem facetas de resina, você teria coragem de fazer isso? Aí eu mordo aquele negócio que é duro para danado. E eu mordi muito bem, porque eu mordo rapadura e meus dentes, todos eles, 30 na verdade, são baseados em facetas de porcelana. Porcelana é um material de altíssimo nível, muito superior, por exemplo, a resinas. Então, meus amigos, essa situação de odontologia, você quer fazer isso com qualidade, você já sabe, é na Dental Clínica. Você quer melhorar o seu sorriso. Nós temos, por exemplo, uma doutora Eduarda, que tem uma mão simplesmente fantástica, uma mão super leve e extremamente rápida e eficiente. E junto com isso nós temos possibilidades como a placa adesiva estética, que milhares de pessoas já fizeram e já provaram dos efeitos benéficos dessa estrutura, que faz com que você possa resolver o seu problema de sorriso num único dia. Nós temos possibilidade de fazer coroas e facetas de porcelana numa única sessão, através do Serec, aquelas máquinas super sofisticadas que somos os únicos a ter em toda a nossa região. Então, você quer qualidade, quer disponibilidade de um serviço que seja perfeito para você, é a Dental Clínica que vai oferecer. Nós estamos abertos de segunda a sexta, como você já sabe, em Açu. Nós temos um telefone que é o 999816640, para que você entre em contato e você vai poder marcar ou vir direto para nós, e eu vou ser a pessoa que vai avaliar a tua boca de uma forma totalmente sem compromissos, de uma forma totalmente prática. Você não precisa se preocupar com nada. Você vai estar lá e eu vou ver como é que a gente vai fazer para melhorar o teu sorriso, e temos melhorado milhares de sorrisos ao longo de 35 anos. E também nós temos a possibilidade de fazer com que você morda adequadamente. Então, além da estrutura de porcelana, dessa porcelana feldspática que a gente consegue colocar no mesmo dia, na mesma hora, você sai daqui já com a estrutura de porcelana, sem precisar ir para laboratório de prótese nem nada. Nós temos também a estrutura de implantes, que permitem que haja uma excelente mastigação. Então, a minha sugestão para vocês é: conheçam a Dental Clinic. Se vocês já conhecem, não deixem de nos visitar novamente, seja para fazer uma limpeza, onde somos os únicos a usar o evidenciador de placa, aquele corante que mostra, né, que você está escovando bem ou não,
Temos o Dr. Érico, que é um excelente ortodontista, o melhor de toda a região, como vocês já sabem. Aliás, a nossa equipe dispensa apresentações. Nós temos os melhores profissionais, os melhores equipamentos e nós temos, com certeza, a maior e mais bem equipada ou a melhor clínica do Vale, quem sabe, talvez, do Nordeste. Tá? Então, hoje eu quero também falar sobre um terceiro assunto, e esse assunto tem me deixado muito feliz, porque nós temos tido resultados imediatos. A Equilibrium Açu, uma clínica de serviços de radiologia, principalmente. Nós começamos com um tomógrafo, né? Mas hoje, neste momento, na quarta-feira, está atendendo aqui o Dr. Hugo Amorim. Ele é um cirurgião torácico, e eu quero, se você tiver precisando de um cirurgião torácico, você entra em contato com ele agora. O homem é muito bom, ele está neste momento lá na Equilibrium. O telefone é o 996962122. O Dr. Hugo é principalmente para aquelas pessoas que sentem alguns nódulos na região do peito, do tórax, né? Ou você que é fumante e sente que está muito cansado e que tem algumas coisas, digamos assim, estranhas acontecendo. Então você precisa de um cirurgião torácico e ele está disponível pela primeira vez em Açu, na Equilibrium Açu, que fica ao lado da Dental Clínica. E eu fico muito feliz porque, além disso tudo, nós teremos também na sexta-feira, depois de amanhã, o Dr. Isaac Fernandes. Ele é ultrassonografista. Então, você que precisa de ultrassonografia de abdômen total, a gente costuma pensar que ultrassonografia é somente para grávidas. Não é bem assim. Atletas que costumam ter lesões, às vezes de ombro, de joelho, muitas vezes uma ultrassonografia numa região como essas consegue diagnosticar e evitar problemas sérios. Então, se você tem alguma coisa desse tipo, está um bom momento na sexta-feira, depois de amanhã. O Dr. Isaac Fernandes, ele vai estar na Equilibrium Açu. E além, é claro, do que é a grande sacada, o que tem sido comentado em tudo quanto é grupo em Açu e região nesses últimos dias, que faz uma semana basicamente, que a Equilibrium está funcionando com o seu tomógrafo. Pela primeira vez no Vale nós temos um tomógrafo. E eu estava na Equilibrium, eu tinha saído da Dental Clínica, eu entrei na Equilibrium, que fica ao lado da Dental Clínica, e eu pude acompanhar um atendimento de 3 pacientes. Dos 3 pacientes, 2 deles talvez não tivessem condições de chegar em Mossoró. E a gente conseguiu, pessoal, um laudo de uma tomografia que ajudou a salvar a vida dessas pessoas em 30 minutos. Isso mesmo que vocês ouviram. Você já imaginou uma tomografia que normalmente leva até 5 dias para ser entregue quando é feito nos outros lugares? Conosco, por uma necessidade e um acordo que nós fizemos com o Dr. Franklin Tertulino, que é um excelente radiologista e é quem lauda os nossos exames. Ele ficou claro que ele nos entregaria em até 1 hora. Ele entregou em 30 minutos. Ele nos ajudou a salvar vidas, e isso me deixa mais feliz em saber que a gente está entrando com uma estrutura, com uma clínica que não é só um negócio, não é só algo que, comprei um equipamento caríssimo e vamos vender as tomografias. Não, é muito mais do que isso, é salvar vidas. É poder fazer com que aquela pessoa que não tinha condições de sair da cidade, seja porque a sua própria estrutura física não permitia, porque estava muito adoentado, estava muito limitado. Hoje é possível fazer isso aqui. Um desses pacientes, na verdade 2 desses pacientes vieram de ambulância. A ambulância parou na frente da clínica da Equilibrium, abriu-se a porta e tem um corredor que foi preparado exatamente para isso, para que a própria maca da ambulância consiga chegar com o paciente debilitado direto no tomógrafo, sem precisar fazer arrudeio, sem nada. Então, tudo isso tem sido pensado para que no nosso vale, o Vale do Açu, a gente tenha condições de ter o que há de mais moderno hoje. O sistema PACS, que é um sistema que consegue ver até 10 vezes mais, em muitos casos, de cortes tomográficos. Para vocês entenderem bem, são imagens. Então, naquelas folhas que você vê assim contra a luz, aquilo normalmente você consegue, por exemplo, numa tomografia de crânio, que eu fiz a minha,
né? Nesses dias eu fiz a primeira tomografia na minha cabeça. Eu brinco dizendo que era para saber se eu estava maluco ou não. Mas eu não estou não, pelo menos aparentemente não. Bom, a primeira tomografia de crânio foi feita, a primeira tomografia do Vale do Açu foi feita no meu crânio. E nos cortes normais você entrega no máximo 20 cortes. Com o Pax a gente tem 200 cortes. Você já tem ideia de como isso facilita a possibilidade de diagnosticar qualquer problema que esteja surgindo, qualquer coisa que possa estar acontecendo? E isso é só o começo, pessoal. Já fechamos o negócio no raio-x, ele deverá estar chegando agora no máximo no começo de setembro. Depois vem densitometria óssea, o ultrassom já é realidade, já vai ser realidade a partir de sexta-feira. Nós também queremos um mamógrafo, estamos em negociações com o mamógrafo, acreditamos que lá para outubro ele deve chegar. E de forma que aquelas pessoas que precisavam fazer exames nas mamas, principalmente, lógico, as mulheres, a grande maioria são mulheres, porque são as mulheres que morrem principalmente com câncer de mama, os homens morrem mais com câncer de próstata, mas a gente quer atingir todas essas pessoas. E de uma forma que não precisem sair da cidade, não precisem pegar seu carro ou um ônibus ou seja lá o que for e sair da cidade. Tudo isso estará disponível em Açu e depois vem a cereja do bolo que vai ser a ressonância magnética. Então vocês vão ter uma clínica completíssima como nunca se teve em Açu. Aliás, eu acho que vai ser até muito melhor e maior do que eu mesmo, Giovanni, jamais sonhei. Né? Então a gente está conseguindo fazer uma estrutura que inicialmente terá 600 metros quadrados, inclusive com centro cirúrgico. Estou aqui negociando inclusive com a minha própria família para trazer pelo menos um oftalmologista dos que eu mais confio, apesar de que tem muitos oftalmologistas bons na cidade, vindo para a cidade, mas eu gostaria de trazer um dos meus sobrinhos, o Pedro Bruno, oftalmologista, que muitos de vocês que estão me ouvindo já conhecem, porque vocês vão ser tratados com eles lá também, porque eu amo a população desse vale e quero deixar claro para vocês, não tem nenhuma necessidade política aqui não, eu não quero me tornar um político não, é só porque foi o lugar que eu escolhi para morar. Então quando eu vejo que sexta-feira passada nós pudemos ajudar a salvar vidas de 2 pessoas pelo menos, eu fico muito feliz com isso, é algo que vem a somar. Então você vai precisar de um exame de média ou alta complexidade e a gente vai poder oferecer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, ele já acaba muito rápido, não é? Mas próxima semana nós traremos mais novidades para vocês, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista clínico, da Dental Clínica e da Equilibrium também. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.